Beleza, pessoal. Então vamos trabalhar lá na parte da criação do formulário. Antes de tudo, vamos iniciar aqui um projeto Django, né? Simples. Vamos lá iniciar. Primeiramente, vamos começar aí criando o ambiente virtual. Python 3. Você pode copiar esse comando aqui, tá? Que ele vai criar o ambiente virtual, vai ativar e logo em seguida vai criar um git ignore, tá? Então você pode copiar esse comando, também vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Vai dar um enter e aí ele vai criar um ambiente virtual. Perfeito, foi criado aí o ambiente virtual e o mesmo já está ativado, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos limpar aqui, vamos dar um clear e a gente vai criar um novo projeto. Então, como é que vai ser o novo do projeto? Não, antes de tudo, para falar a verdade, a gente precisa instalar o Django no sistema. Então, é pip install Django, tá? Vou colocar o comando aí para poder instalar o Django. Perfeito, instalou. Agora a gente vai iniciar um novo projeto. O nome desse projeto eu vou estar colocando como Form Projeto, tá? Projeto Form. Então, vou colocar lá Django admin, já está aqui. Startup, Start Project, Form Project. Eu vou colocar aqui no ponto para poder estar criando aqui dentro do mesmo diretório, tá? Tá criando aí. Então já criou o arquivo principal, já trouxe o manage.py aqui também. E agora a gente vai criar o app, tá? Django admin, start up, form app, tá? Que é o formulário. A gente precisa ir lá, entrar no settings e colocar o app no styled app, né? Então a gente vem aqui, coloca dois pontos, coloca form app, tá? Dá um Ctrl S aqui, salva o arquivo e agora a gente precisa fazer a migration, né? Python manage, opa, coloquei um H ali, Python manage.py migrate. Perfeito. Aí ele vai migrar todas as tabelas padrões do Django. Então, já que a gente já fez a conexão do nosso app já com o sistema, vamos lá no app, a gente vai criar um novo arquivo chamado forms.py, tá? E aqui a gente precisa fazer um import do forms, que é quase a mesma coisa, ele funciona quase igual o models, né? Porém com import diferente. Vamos lá, então from Django import forms. Perfeito. Aí a gente vai criar o nosso primeiro formulário seguindo o padrão do Django. Então a gente vai lá, cria uma classe, meu formulário, pode ser qualquer nome, tá? Então aí a gente faz o quê? Forms.form, igualzinho a criação de um model, tá? Porém aqui é só para poder estar usando como formulário, como campus, né? E aí a gente vai começar a criar os campos aqui. Vocês vão sentir que é bem parecido aí, novamente, com os models, na criação dos models. Então a gente vai criar aqui primeiro nome, igual, forms, ponto. Aí a gente coloca Starfield. E aí a gente pode colocar até o max length, se for necessário. Vamos colocar aqui 10. Vamos colocar o último nome também. A gente vai copiar aqui, dar um Ctrl C. Vou dar um Enter, dar um Ctrl V, colocar o último nome. Último nome. E aí a gente vai colocar um novo campo chamado e-mail. E-mail igual forms.email field. Só isso. Só isso que a gente precisa colocar para poder estar criando o formulário dentro do Django. Porém, nós precisamos criar uma nova template. Vamos lá, vamos criar uma nova pasta chamada templates. E aqui dentro a gente vai criar um novo arquivo chamado formulário.html. Perfeito. Criamos aí o formulário. Então, o que a gente fez até agora? A gente criou um novo arquivo chamado forms, tá? Criamos aí um novo formulário bem parecido com models, tá? Criamos também a pasta template e colocamos dentro desse template o formulário.html, tá? Deixa eu só colocar aqui uma nova pasta. Essa pasta vai ser form. Perfeito. E vamos colocar isso aqui para dentro. Vamos ver. Certo, agora ele está dentro dessa pasta Form App, tá? A gente precisa renderizar
esse formulário. Então a gente precisa criar uma nova view, que vai estar render aqui, então a gente vai colocar aqui def minha view, bem simples mesmo, request, dois pontos, aí a gente precisa importar, porque a gente precisa renderizar esse formulário que a gente criou, tá? Então a gente coloca aqui from.forms, tá? Importação aí, import meu formulário. Vamos dar um ponto aqui, deixar dois espaços. A gente precisa chamar esse formulário, tá? Então vamos passar essa classe do formulário para uma variável. Vamos lá, colocar form igual. Caso você queira, você pode colocar isso aqui como um português, tá? Formulário, mas eu vou estar deixando em inglês daqui para frente, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, form igual meu formulário e chama a classe aqui normalzinho, tá? E aí a gente coloca return render. Aí a gente coloca o request, pontos, e a gente coloca os dois pontos aqui da template. Vou colocar aqui em cima para poder ficar mais legalzinho. Template é igual, aí qualquer o caminho, form app, colocar uma barra formulário ponto html. Feito, aqui a gente vai, coloca template. Opa, template. E aqui a gente coloca o contexto também, a gente precisa passar o contexto. Vamos jogar o contexto aqui para cima. Contexto igual. Aí a gente coloca, abre chaves novamente, form. A gente precisa passar esse formulário para lá. E aí aqui a gente coloca form novamente, que é essa pessoa aqui, né? Essa variável. E aqui a gente coloca contexto. Contexto. Vamos salvar. Tá, mas para essa view funcionar e eu conseguir pegar o request que está sendo enviado, né, a requisição que está sendo enviada do formulário, eu preciso criar uma URL. Então a gente vai, vou fazer mais simples, eu vou fazer isso diretamente na URL do projeto, tá? Então vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, vou fazer um import lá de dentro do form app, tá? Então form from form app.views import meu views, não é view, minha view. Feito, vamos copiar esse cara aqui, dá um Ctrl C, dá um path, deixar ele no home mesmo, tá? E aqui a gente deleta esse cara aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a minha view name igual, aí coloca a minha view novamente. Minha view, perfeito. O que que a gente fez? A gente já criou aqui o formulário, né? Tá vazio ainda, e aqui a gente criou o view, onde a gente conecta a questão do formulário do contexto, né? A gente chama o formulário, faz a importação dele aqui, né? Faz o contexto, coloca o formulário para poder ser reconhecido dentro do template, chama o template dentro da view e faz a conexão ali no render. O que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa passar o formulário aqui para template. Olha o seguinte, vou fazer o HTML normal para vocês não acharem estranho, tá? E aqui eu vou deixar, opa, aqui eu já vou deixar chamar esse form, aí como é que vocês já estão acostumados. Já dou espaço, colocar um form, tá? Que é essa pessoa aqui, tá? Que foi chamado para cá. Perfeito, vamos dar um Ctrl S, né? Vamos salvar, entrar no formulário, vamos salvar também. Beleza. Aqui a gente precisa levantar o servidor, né? Então a gente coloca Python manage.py room server. Ótimo. E aqui já está o formulário. Vocês podem ver aqui que já tem o formulário aqui com os campos, sem a gente precisar fazer nada. A gente só colocou os campos, fez a conexão do formulário dentro da view, criamos uma template, fizemos a conexão dessa template com a view e fizemos esse formulário com o contexto ser conectado nessa view, né, nessa template, usando o render da própria view, tá? Então, o que acontece aqui? Se a gente clicar aqui exibir código-fonte da página, vocês vão ver que aqui foi criado os inputs, sem a gente fazer nada. Que foi criado os inputs sem a gente precisar fazer mais nada. Então, olha só que incrível. Porém, ela não vai fazer, ela não vai enviar. O Django, por padrão, ela só cria os inputs, tá? Então, você pode ver aqui a e-mail, você pode ver o último nome, primeiro nome e os tipos, né? Texto, texto e e-mail, assim como a gente criou lá, tá? Então,
A única coisa que o Django ele não cria é as tags de formulário, aquela tag form, de abrir e fechar, porque ali precisa a gente criar para poder passar o método que a gente quer e também colocar a ação que a gente quer, né? Para onde essa ação vai ser criada, né? Vai ser requisitada. Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando isso para vocês.